Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência na nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, né? E coisas que precisam ser aí pontuadas, devidamente pontuadas, frente à conjuntura política e econômica que tanto o Brasil, mas também o mundo está passando. E uma das coisas que a gente está fazendo aqui no Mesa de Debates, que a gente considera de suma importância, é tratar sobre o Congresso da Uni, que vai ocorrer na semana que vem em Brasília. Nós aqui do Mesa de Debates estamos conversando com as distintas correntes aí do movimento estudantil, né, que compõe a Uni, né, para ver o que eles estão pensando, né? E hoje, né, novamente eu estou aqui com o Caio, né, do Partido Operário Revolucionário, para poder falar um pouco aí, né, sobre como que esta corrente está se preparando aí para o Congresso da Uni. Então, Caio, para aqueles que ainda não te conhecem, né, você que já esteve aqui presente outra vez, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, obrigado, Guilherme, aí, pelo convite, né, para participar aqui dessa live, dessa discussão, dessa entrevista. Quero já começar fazendo algumas considerações. Uma é sobre o áudio. Estou com aqui o notebook, está com problema, né, no microfone, então às vezes fica uma chiadeira, mas espero que dê para compreender aí em linhas gerais a exposição. Então, em relação à minha apresentação, eu sou servidor e estudante na Universidade Federal do ABC, né, na UFABC. Ela tem todo um funcionamento próprio, né, distinto das outras universidades, em relação ao quadrimestre letivo, forma de ingresso na universidade, tempo, né, do curso, etc. Então, ingressei na UFABC já tem um tempo, eu terminei o curso de licenciatura em filosofia e eu ainda estou fazendo disciplinas para terminar o bacharelado em filosofia, entre outros cursos, né, que tem a ver com isso que eu falei para vocês, que tem a ver com o funcionamento da UFABC, essa possibilidade de, através de um ingresso, né, na universidade, fazer diversos cursos sem precisar necessariamente prestar outro curso seletivo, outro vestibular, o Enem, no caso. Então, eu sou estudante servidor na UFABC, na graduação, no caso, e no Instituto Federal de São Paulo, no campus São Paulo, eu também faço pós-graduação, né? Eu faço curso de especialização lá. E atuo na corrente proletária na educação, que, nesse caso aqui de São Paulo, né, onde eu atuo, não, ainda está constituída como corrente proletária estudantil, né? Inclusive, também isso é algo que eu gostaria de ressaltar, porque, assim, mesmo na tese mesmo do POR, né, a gente faz uma autocrítica no sentido de que a gente tem uma certa debilidade, assim, na intervenção nesse último período, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos, do movimento estudantil. Então, a nossa intervenção no Comune, né, além de levar a política proletária e tudo mais, também visa até, tipo assim, ser uma contribuição nesse sentido de superar essa nossa debilidade no movimento estudantil especificamente, porque na educação, de uma forma geral, movimento de trabalhadores da educação, sobretudo, a gente já tem uma atuação mais consolidada, orgânica e consistente, assim, de responder os problemas sistematicamente, né? Até, inclusive, também uma camarada que atua propriamente no movimento estudantil já, né, no Ceará, que é um dos lugares onde o POR tem uma atuação no movimento estudantil mais sólida, assim, durante um bom tempo já. Ela ia participar, mas devido a um desencontro ela não vai conseguir, mas espero conseguir apresentar aí também a nossa linha, nossa política em relação ao comune. Maravilha, Caio.
Vamos começar aqui com as perguntas, né? Primeiramente, quais são as expectativas, né, para esse congresso da UNE? O que é a corrente proletária estudantil, né, que é o nome, está pensando aí para esse congresso aí que vai ocorrer na semana que vem? Então, o CONUNE, né, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, Congresso da UNE, que é o, eu não sei, o 59º, né, acho que é isso, 50º, é o 59, né, Congresso da UNE, ele vai ocorrer na semana que vem, né, entre os dias 12 e 16 de julho, em Brasília, no UNB. E aí tem a ver, né, preciso, para responder isso, também fazer uma breve recuperação histórica, né, porque a UNE, ela uma entidade que foi fundada pelos estudantes, né, no século XX, na primeira metade do século XX, justamente no sentido de criar ali uma organização, né, do movimento estudantil que articulasse as lutas nacionalmente, projetasse as lutas, né, no sentido de lutar por uma universidade pública, democratizar o acesso à universidade, ao ensino superior e daí por diante. A UNE, ela, né, é uma entidade tão histórica e cumpriu um papel tão importante nas lutas, né, nesse período, como na campanha O Petróleo é Nosso, entre outras, que uma das primeiras ações, né, da ditadura militar, né, após o golpe ali de 1964, foi destruir a sede da UNE, né, que ficava ali no Rio de Janeiro. Literalmente destruir fisicamente mesmo, acabar com a sede da UNE. Foi uma entidade que foi bastante perseguida durante a ditadura. E aí, com a redemocratização, chamada redemocratização do país, né, em 1985, por ali, com a Constituição também de 1988, que consolidou um pouco esse processo, no movimento estudantil, né, a reorganização do movimento estudantil, ela levou, né, teve como principal direção política ali a juventude, né, ligada ao PT e ao PCdoB, né, ou seja, a JPT e ao JS, União da Juventude Socialista. E desde então, né, essas direções políticas elas estão na direção, né, majoritária da entidade. E assim, levando uma política bem burocratizada, né, de conciliação de classes e tudo mais, até porque no início, né, do século XXI agora, ali nos anos 2000, você tem a eleição do governo Lula, né, o PT chega ao comando do Estado, e com isso você tem um processo de, né, que pode chamar de estatização ali, aprofundamento, né, da estatização dos sindicatos, porque também, se for ver do ponto de vista histórico, no mínimo desde o Getúlio Vargas já tem esse processo também com a questão dos sindicatos oficiais e tudo mais. Mas esse processo de estatização das entidades, dos movimentos populares e tudo mais. Então, assim, de um ponto de vista geral, o que esperar do CONUNE, né? Como não poderia deixar de ser, considerando que nesse último período você não teve um processo de ascensão do movimento estudantil, né? Principalmente nacionalmente, as lutas que tiveram, houve algumas, foram isoladas em algumas universidades. Você também não surgiu isso não possibilitou o surgimento de uma nova vanguarda, né, ali mais combativa, democrática, que busca romper, né, com essa questão da conciliação de classes e tudo mais. Então, assim, a tendência, né, é que essa direção que historicamente, né, nesse último período está na direção da UNE, ela continue, né, na direção. O próprio Congresso, ele é bem burocratizado e antidemocrático, né? Por exemplo, as teses, né, nesse Congresso agora, as teses que foram submetidas,
a direção da Uni limitou, né, os caracteres da tese em 5.000 caracteres. Ou seja, imagina você fazer uma tese, né, para falar ali das questões internacionais, nacionais, opressões, o próprio movimento estudantil, dentre outras, plano de lutas, dentre outras questões, em 5.000 caracteres, né, muito limitado. Então, assim, é uma tese ultrassintética que visa justamente, né, limitar ali a explicação, a apresentação, né, dos problemas. Então, tem esse aspecto aí. Agora, de um ponto de vista mais conjuntural, né, o Congresso também, ele provavelmente, ele tende a acabar legitimando, né, reafirmando essa política de subordinação, né, a política de conciliação de classes, né, que é bem nefasta para o movimento estudantil, dentre outras coisas agora, porque nós vimos a aprovação, né, do arcabouço fiscal, que foi proposto ali pelo ministro da Fazenda, né, do governo Lula, no caso Fernando Haddad, ou seja, foi proposto pelo próprio governo do PT, que também é composto pelo PCdoB, dentre outros partidos. Ou seja, muito provavelmente esse Congresso ele tende, infelizmente, né, tragicamente, reafirmar essa política de conciliação de classes da Uni. Assim, resumidamente, eu penso que é isso. Respondendo essa questão do que a gente espera do Caio, maravilha. E você vem aqui, né, no canal, né, aqui na entrevista, falando que você está corrente proletária da juventude, né, pela juventude, não sei, fugiu o nome aqui agora, depois você fala aí qual é o nome. Vocês falam de debilidades, né? Vocês falam que vocês passaram por algumas debilidades e que vocês fizeram aí a autocrítica. Eu gostaria de entrar um pouco nesta parte, né? A que se deve, né? Quais são os motivos a que se deve esta debilidade? Certo. Eu acho que uma debilidade geral, que aí, né, vamos falar assim, contextualizar, né? Porque isso se deu, porque não é uma coisa específica, assim, da vontade também, por assim dizer. Mas tem um contexto que eu acabei de falar, que é o refluxo do movimento estudantil. Né? Então, como você não teve grandes lutas e tudo mais, né, nesses últimos anos, que assim, teve até antes, né? Por exemplo, as ocupações de escolas em 2015, 2016, teve o tsunami da educação, acho que 2019, mas foram, assim, também foi um pouco pontual, assim. Agora, nesse último período, principalmente com a pandemia, né, as aulas presenciais foram suspensas em praticamente todas as universidades e instituições, e você teve a pulverização, tipo assim, a instituição, né, a institucionalização ali do ensino à distância, mesmo nos cursos presenciais. Então, isso também dificultou um processo de intervenção ali, né, no local de estudo e tudo mais. Então, é um pouco mais nesse sentido, assim, teve esse processo geral e mesmo o partido, apesar de no último período você ter uma espécie de rejuvenescimento, né, vários jovens que entraram no partido, também foram entradas individuais, por assim dizer, né? Você não teve um crescimento do partido no movimento estudantil. Então, assim, é uma debilidade mais nesse sentido geral, e também considerando o quê, né? Que é uma coisa que nós falamos que, assim, o POR ele é um partido embrionário, né? Do ponto de vista da penetração na classe operária, que é uma classe que a gente entende como essencial, fundamental, né? No processo revolucionário. E no movimento de massas, em geral, na maioria oprimida, mas que, do ponto de vista programático, a gente entende que o POR já não é um partido tão embrionário assim, né?
por questões diversas de assimilação da experiência histórica, né? E também por se constituir como partido-programa e baseado na crítica e autocrítica, né? E aí, nesse sentido, existe essa contradição, entende? De que nós entendemos que nós temos um programa correto, consistente, né, que responde, né, dá uma resposta do ponto de vista de classe proletário, né, para a crise da educação e demais crises, mas, assim, apesar, né, de possuir esse programa, ele ainda não foi assumido ali pelo movimento estudantil, entende? Então, é um pouco nesse sentido também de fazer um esforço para desenvolver, né, essa política proletária e buscar ganhar ali a vanguarda do movimento estudantil. Muito bem, eu gostaria que você falasse um pouco agora, né? Quais são as diferenças entre vocês, né? E a chapa dirigida aí pelo PT e PCdoB. Certo. Aí só para entender, isso para falar especificamente sobre essa, porque vai ter uma pergunta sobre também outras correntes, ou fala em linhas gerais a diferença da nossa para as outras teses? Porque só para entender, porque senão eu falo Tranquilo. Não, pode ficar tranquilo aí que eu tô aqui no direcionamento aí da entrevista e a gente vai conseguir, né, tratar de tudo assim como conseguir tratar, né, de tudo ou quase tudo com as outras correntes que participaram aqui, né, dessa sexta. Certo. Não, é só para entender mesmo, porque como é específico sobre PT e PCdoB, para não ficar uma coisa. Aí às vezes eu falo diferença em geral, né? E sendo que depois vai ter uma pergunta mais específica sobre alguma outra corrente ou alguma coisa assim. Olha, diferenças são muitas. Eu acho que do ponto de vista estratégico, né, do ponto de vista mais geral, eu acho que sem dúvidas tem a ver com a subordinação, né, à conciliação de classe, a política de conciliação de classe, né, que é o que, no caso? Justamente essa política levada a cabo pelo PT e PCdoB, né, de gerenciar o Estado burguês, né, de tentar fazer uma conciliação de fato das classes que nós entendemos como antagônicas, né, que é a classe operária e o proletariado em geral, a gente pode chamar assim também, em relação à burguesia, né, aos patrões, latifundiários e tudo por aí vai. E aí a gente pode dar alguns exemplos em relação a isso. Por exemplo, que é um dos pontos particulares, assim, pode-se dizer até, da corrente proletária estudantil, que é a defesa da estatização sem indenização de todo o sistema privado, né? Ou seja, a constituição de um único sistema de educação público, laico, científico e controlado por quem estuda e trabalha. E qual que é a diferença, então, né, para a tese aí do PT e do PCdoB? É que eles vão falar, né, que eles defendem a regulamentação do ensino privado. Ou seja, né, que o Estado burguês regulamente crie normas ali, que pode, que não pode, em relação à educação privada, né, a educação empresarial. Ou seja, eles mostram, né, evidenciam que aquela ideia de que educação não é mercadoria é da boca para fora, né, porque eles defendem a regulamentação, ou seja, a educação pode ser mercadoria desde que o Estado estipule e faça fiscalização ou alguma espécie de controle dessa educação mercadológica, empresarial, lucrativa e etc. Acho que assim, a principal diferença é essa, né? Mas, como eu comentei, por aquela diferença estratégica, que é a conciliação de classes, né, defendida pelo PT e PCdoB, e, né, no caso, por estar, assim, que é a conciliação de classes, né, e a gente pode pegar o período anterior, que é quando o PT
e o PCdoB não estavam ali diretamente no comando do Estado, mesmo assim a UNE teve essa política de conciliação de classes. Então, assim, ela é mais profunda do que o apoio ao governo, né? Que agora eles são um governo, né? Tudo bem que é um governo de frente ampla e tudo mais, mas os partidos ali, PT, PCdoB, dentre outros, estão no governo de frente ampla, burguesa. Mas mesmo quando eles não estão no governo, né, prevalece essa política de conciliação de classe. Então, veja que a UNE não ergueu um movimento de fato contra o Bolsonaro, né, contra todas as medidas que foram impostas pelo governo, dentre as quais o avanço do EAD, que ampliou muito as vagas, né, no último período, assim, no ensino superior, sobretudo, mas não exclusivamente também no ensino superior, também na educação básica. Um outro aspecto também que diferencia é o corporativismo, porque nós não vamos ver a educação superior como algo completamente separado da educação básica, né? Ou seja, por exemplo, o Brasil, por ser um país periférico, semicolonial, como nós dizemos, o PO, né, e como é a caracterização histórica do marxismo, as formulações, ele tem várias chagas, né, que são próprias desses países, como a exemplo do analfabetismo, né? E esse analfabetismo, analfabetismo funcional também, ou seja, o fato da pessoa não compreender muitas vezes operações matemáticas básicas, ou a escrita, a leitura, isso, né, acontece na educação básica, mas assim, tem consequências na educação superior, né? É uma coisa que aparece na nossa tese, assim, não são coisas absolutamente separadas, tem a ver justamente com o atraso, né, do país e da impossibilidade da burguesia de cumprir essa tarefa democrática que é a alfabetização, né, das massas e o acesso também à educação em todos os níveis, né? Então é uma coisa que nós vamos colocar justamente isso, que hoje, devido ao capitalismo estar na sua fase imperialista, de desintegração, né, um sistema completamente apodrecido, a burguesia, que é a classe dominante dessa sociedade, ela não tem como encarnar reformas progressivas. Não tem como encarnar reformas progressivas. Então, a gente vê, né, que todas as reformas que ela faz, na verdade, são contra-reformas. A exemplo da reforma do ensino médio, dentre outras. As reformas educacionais, né? Então, uma diferença que nós temos também com o PT é essa de caracterização histórica em relação à época que nós vivemos. Que, a nosso ver, né, cabe ao proletariado, né, fazer essas mudanças estruturais de superação dos problemas aí, dos grandes problemas do Brasil, né, dos países semicoloniais. Então, assim, em linhas gerais, nós temos essas diferenças aí com a tese do PT e do PCdoB. Maravilha, Caio. E, Caio, eu gostaria que você entrasse numa questão de extrema importância, né? No geral aí na sua fala, dá para entender que precisamos de entidades independentes, né? Independentes aí do governo e independentes aí do setor privado, né? Qual que é a importância, né, de termos entidades independentes, né? Eu gostaria que você entrasse um pouco, né, falasse um pouco mais desta questão. Certo. Eu estava procurando aqui na própria tese uma questão que responde isso. Deixa eu ver se eu acho aqui facilmente. Mas, assim, de qualquer forma, eu vou falando aqui, né, por via das dúvidas. Mas, como comentei, né, nós entendemos que as classes sociais, elas são antagônicas, né? E elas não são simplesmente opostas, elas são antagônicas em que sentido? No sentido de que, quando
uma classe reivindica uma coisa, a outra necessariamente afeta ali as reivindicações da outra, né? Então, um exemplo clássico e geral, né, por exemplo, o trabalhador, ele quer o aumento salarial, né, quer melhorar suas condições de vida ali, condições de trabalho, ele faz uma luta, só que, pô, aumentar o salário do trabalhador significa, né, reduzir o lucro dos capitalistas, de uma forma geral, né, porque ele vai ter que pagar mais o salário, então é um dinheiro ali que, né, que ele não vai ter. E aí que tá, porque a burguesia, ela possui todo o poder, né, na sociedade em relação à sua dominação de classe mesmo, né, o Estado, o parlamento, o aparato repressivo, ou seja, a polícia, as forças armadas, etc. E o proletariado não, o proletariado ele só conta com as suas próprias forças, né, com a sua capacidade de organização coletiva, né, e essa força social que é, né, capaz de pressionar o poder, né, político-econômico e impor as suas reivindicações através dos seus métodos, que é o quê? É ação direta, são fechamento de rua, manifestações de massas, piquetes, bloqueios, e por aí vai. As greves, né, também, inclusive estudantil. Então, são esses métodos, né? A conciliação de classes, pelo contrário, né, a política de conciliação de classes, ou seja, de não ter independência, vai no sentido contrário, vai no sentido de tentar, né, conciliar, o próprio nome já fala, né, conciliar os interesses das duas classes. Mas veja, não tem como, né, porque, vamos pegar o exemplo da educação. Por que, né, que a gente tem que ter essa política de independência de classe? Porque não ter a política de independência de classe significa o quê? Significa a crise da educação continuar. Ou seja, a gente tem um país, né, no qual é uma ínfima minoria da população, mesmo da juventude, mas da população em geral, que alcança o ensino superior. Muitos sequer, né, terminam o ensino fundamental e muitos também nem terminam o ensino médio, ou quando terminam, param por ali também. E os que entram no ensino superior, a ampla maioria, né, mais de 80%, na verdade, assim, mais de 80% das instituições hoje são privadas. Mas, assim, um grande número de estudantes entram nas instituições privadas, que não tem um ensino tem um ensino bem rebaixado, né, comparado em relação à educação pública. De forma que não ter uma política de independência de classe significa, na prática, concordar com todo a política, né, de privatização da educação, de condução burguesa do sistema educacional ali. Não sei se ficou meio confuso, se deu para entender, mas a importância da independência de classe se dá justamente no sentido de uma luta consequente, né, do movimento estudantil para conquistar as suas reivindicações de acesso ao superior, democratização, universalização do acesso, defesa da educação pública, ela depende necessariamente de enfrentar os capitalistas, né, porque eles não vão simplesmente de bom grado, né, oferecer as soluções para esses problemas estruturais. Então, querendo ou não, tem que enfrentar. Não enfrentar significa manter o que está dado, entendeu? Que é o que está acontecendo, que a maioria das correntes que atuam na Uni hoje, como o PT, PCdoB, eles defendem que essa política de conciliação, né, de coexistência pacífica com a burguesia, com o poder econômico. Dentre um dos exemplos é esse que foi falado, que é né, poderia citar vários outros, mas a regulamentação, né, da educação privada. Entendi. E Caio, né? É uma coisa que vem me chamando a atenção, né? E que quando eu comecei a fazer essas entrevistas, né? Com aí sobre a Uni, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: muito se fala, né?
por exemplo, do estudante que está na universidade, e até mesmo do estudante que está na universidade privada, ou, né, ou na escola secundarista, ou numa escola técnica, né? Mas pouco conversa, né, do jovem que, por exemplo, passa horas, horas e horas, por exemplo, num telemarketing na vida, né? Primeiramente, quais são as propostas, se vocês tiverem, né, para esse setor, né? E a Uni tem que ir atrás de organizar esses setores que são jovens trabalhadores precarizados? Sim, essa pergunta é bem importante, porque o que a gente diz, né? Para a gente não ser voluntarista, a gente precisa compreender os problemas, né, pela sua raiz e buscar, né, dar uma resposta que resolva esse problema pela raiz também, né? Para agir de uma forma, ter uma política correta ali e classista, né, do ponto de vista proletário. E também, como comentei, né, numa outra pergunta, não ter uma política corporativista, tanto em relação aos níveis, né, da educação, ou seja, nós pensamos só no movimento universitário. Não, né, a gente tem que ter esse vínculo com o movimento educacional em geral, e não apenas com o movimento educacional, o movimento da juventude em geral, né, da juventude oprimida, e o movimento dos trabalhadores, né, da classe operária e dos demais explorados. E aí, nesse sentido, né, aí que tá, porque, bom, né, PT e PCdoB que estão na direção da Uni são, se não os dois principais, né, acho que os dois não, o PT talvez, né, um partido muito influente e tudo mais, mas o PCdoB também tem sua importância ali. Inclusive, na juventude, é a principal organização, que é o JS, né, mais do que o PT. Mas o que eu queria dizer é que essas organizações, né, esses partidos, eles têm as suas frentes ali de massas, colaterais, né, na juventude, e elas dirigem ali uma das principais centrais sindicais, né, o PT com a CUT e o PCdoB com a CTB. Então, veja, do ponto de vista formal, seria simples a Uni encampar uma luta, né, para desenvolver um trabalho com essa juventude que muitas das vezes sequer consegue até terminar o ensino médio, ou se consegue, muitas das vezes não consegue entrar na universidade, e se consegue em universidades privadas, né, sem uma referência ali, uma estrutura adequada, né? Então, assim, o que a gente defende, a primeira crítica que a gente faz é assim, do ponto de vista geral, né, do sistema capitalista, que o sistema capitalista ele tem uma divisão em sua base, né, essencial, que ela se projeta para as outras relações, entre as quais a educação, que é o quê? É a propriedade privada dos meios de produção. Porque a propriedade privada, ela impõe o quê? Ela propõe a separação entre a teoria e a prática, né? O fazer e o pensar, o trabalho intelectual e o trabalho manual. Então, assim, devido a isso, o estudo e o trabalho no capitalismo, ele, por natureza, né? Por natureza, no sistema, eles são excludentes. Então, assim, o estudante que é, né, proveniente de uma família proletária, trabalhadora, ele não tem condições, né, de fazer essas duas coisas de uma forma plena, por assim dizer, né. Falo estudante, na verdade jovem, né, porque muitas das vezes justamente ele tem que abandonar a escola, abandonar a universidade, porque ele não dá conta, né, trabalhar em jornadas extenuantes, 8 horas por dia, e também estudar por longas horas ali é impossível. Então, assim, o que a gente vai falar, o quê? Que a gente defende
esse vínculo do trabalho com a educação, né? No sentido de ter um sistema mesmo de educação vinculado à produção social, de forma que as pessoas, né, juventude, os estudantes, possam cumprir uma parte, né, do tempo na produção social e uma parte estudando sobre essa produção, né, teorizando ali sobre esse processo. Então, assim, do ponto de vista mais geral, é essa resposta que a gente dá, né, que é a defesa do sistema único, né, público, estatal, científico nesse sentido, né, de que não é uma coisa, um artifício, alguma coisa que a gente vai lá fazer uma simulação, não, tem um vínculo direto ali com a produção social. E agora, do ponto de vista político, nós defendemos sim, né, que a Uni ela faça essa unidade, né, com o movimento dos trabalhadores, que pode ser, né, pode se dar impulsionado via centrais sindicais, via sindicatos, no sentido de construir a aliança, né, entre os estudantes, os trabalhadores, operários também, Aliança Operária Estudantil, porque o que importa mesmo, né, no final, as bandeiras, as reivindicações do movimento estudantil, do movimento educacional, do movimento universitário, elas só vão ser conquistadas de uma forma plena justamente nessa unidade, com os demais trabalhadores, né? Elas vão ser conquistadas de forma corporativa. Então, essa unidade, nós não só entendemos ela como que ela deve acontecer e tudo mais, mas a gente considera ela imprescindível, né? Tanto com essa juventude precarizada, que está no telemarketing e tudo mais, quanto com a juventude oprimida em geral, né? Maravilha. Falando em unidade, né, com os trabalhadores, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz especialmente aí para a Juventude Faísca, né, Juventude aí do MRT, que é em relação à atuação dos terceirizados, né? Eu soube que houve aí todo um debate, toda uma mobilização em torno aí dos terceirizados aí da UFAPC, né? Como que a juventude aí do POR, né, encarou esse processo e como que foi a atuação de vocês, né, nessa questão? Quando você fala dos terceirizados, tem a ver com a trabalhadora terceirizada que era trans, que foi demitida? Sim, não, mas não somente isso, mas todo o processo de o debate de terceirização aí que existe aí dentro das universidades. Certo. Assim, eu perguntei especificamente sobre esse caso porque, de fato, existem né, defesas, reivindicações propostas, né, em relação aos terceirizados da UFABC, mas, assim, na UFABC nunca teve um movimento mesmo dos terceirizados, tipo assim, de uma forma que teve algum tipo de projeção, sabe? No máximo, houve algum outro momento, alguma paralisação pontual, mas que politicamente, por diversas questões, acabaram não se desenvolvendo ali, né? Por isso que eu perguntei, como você comentou do Faísca, o Faísca, eu sei que participou lá, não sei que ano, mais ou menos, em 2017, por aí, fez toda uma luta, né, de denúncia mesmo da reitoria em relação à demissão de uma trabalhadora terceirizada, que era, né, uma pessoa trans e teve toda uma situação assim de não poder usar o banheiro e tudo mais. E também foi uma luta que se deu na época através, né, do coletivo Prisma, que eu fiz parte também na época, mas na época não estava na corrente proletária, né? A atuação da corrente proletária no FABC começou, né, de forma mais orgânica em 2020. Mas então,
respondendo em geral sobre a terceirização, a gente faz o quê, né? Que igual a nossa política da corrente proletária, da corrente proletária estudantil, a gente defende o fim da terceirização, né? Justamente por ser uma medida de flexibilização capitalista do trabalho, que vai precarizar, né, as condições de trabalho. A gente vê recentemente aqui na Braskem, teve um acidente, né, que matou dois operários, né, duas pessoas, dois trabalhadores terceirizados, e feriu outros, dentre os milhares de casos que acontecem semanalmente, né, de acidente de trabalho com terceirizados, além de terem salários muito mais baixos, passar por demissões arbitrárias, sem direitos trabalhistas, muitas das vezes porque as empresas não pagam, né, os direitos, como o FGTS, etc., dão falência, né, os patrões abrem outras empresas para não pagar, assim, é uma coisa horrível, assim, né? E o POR, ele se coloca contra a terceirização também, até por dividir, né, as categorias, porque, por exemplo, na UFABC, como eu comentei, eu sou servidor, sou técnico administrativo em educação, e os cargos como vigilantes, motorista, cozinheira, jardineiro, dentre outros, que são essenciais, né, para o funcionamento da instituição da universidade, eles foram todos extintos, né, e uma vez extinto, as contratações se deram pela via da terceirização. E a gente levanta essa bandeira, né, contra a terceirização, pelo fim da terceirização e incorporação, sem necessidade de concurso público, dos terceirizados, né, ao quadro efetivo dos técnicos administrativos em educação. Essa é uma luta que a gente faz, não só na UFABC, mas em todas as frentes. Se você pega os materiais do POR, por exemplo, o boletim Nossa Classe, que é um boletim que tem bastante tempo, desde o início da década passada, né, que tem esse boletim. O boletim Nossa Classe, que é o boletim sindical do Partido Operário Revolucionário, a gente tem uma campanha sistemática contra a terceirização. E ele é um boletim distribuído mensalmente nas portas de fábrica, né? Então, esse trabalho é muito importante. Na UFABC também a gente faz nos boletins que vão saindo da corrente proletária na educação, e também em âmbito nacional na FASUBRA também, é uma política que a gente defende. Inclusive agora, né, falar bem rápido, porque o objetivo não é esse, mas só como exemplo, no âmbito da FASUBRA está tendo toda uma discussão sobre a reestruturação da carreira, né, dos técnicos administrativos em educação, que, né, é uma carreira que pega tanto as universidades federais quanto os institutos federais. E aí eles são representados tanto pela FASUBRA, que é a Federação de Sindicatos dos Técnicos Administrativos, quanto também o SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais. E assim, você tem correntes, por exemplo, se a gente pega o Resistência do PSOL, eles acabam assimilando essa questão da terceirização, entende? Porque a maioria dos cargos foram extintos. Só que o que a gente defende da corrente proletária? A gente defende, né, o fim da divisão da carreira, fim da terceirização, com a recriação dos cargos, né, que foram extintos visando a terceirização, como esses que eu citei agora há pouco, e a recriação e a abertura de concurso, né? Quer dizer, né, a incorporação de quem já está na universidade e também a abertura de concurso para mais admissões de servidores, né? Ampliação das vagas e tudo mais. Maravilha, Caio. Já que você falou aí de uma corrente interna do pessoal, vamos lá, né? A gente no último período acompanhou, né, boa parte do pessoal, né, indo para a chapa 1, né, da chapa da articulação, da chapa do PT, né, nas eleições da POSP. Como que vai se posicionar o pessoal neste congresso da Uni? Vai tomar o mesmo movimento ou, né, ou vai fazer um movimento diferente? Eis a questão, né? Olha, eu entendo o seguinte,
Eu entendo da seguinte forma, né? O pessoal, assim como outros partidos institucionalizados, eleitoreiros e por aí vai, eles alguns até vão falar ali que tem essa política da independência de classe, mas a gente não pode também se guiar pelo que as pessoas falam de si mesma, né? É importante ver a política ali mesmo que ela está levando, né, adiante. Nesse sentido, por que eu comento isso? Por exemplo, nas eleições da PUESP, aconteceu isso aqui em São Paulo, né? Você teve grupos, né, o PSOL, o PCO, dentre outras correntes, que se enfileiraram ali por trás da chapa 1 da direção histórica, né, da articulação e das correntes do PT mesmo, ali, que dirigem a PUESP há décadas, né, de forma extremamente burocratizadas. E por que eles fizeram isso? Porque, né, dentre outros motivos, entre os quais o fato deles também serem do governo, né, não só governistas, mas serem no próprio governo, porque fazem parte da Frente Ampla, mas também uma medida que a POSP, a direção majoritária da POSP criou, que era o quê? Para você fazer parte da direção, você tinha que conseguir no mínimo 20% dos votos totais, né, no processo eleitoral. Que, assim, pensando de um ponto de vista bem geral, 20%, né, não é tanto, mas é uma medida bastante antidemocrática, porque a burocracia, né, ela age de uma forma bem autoritária, burocrática, e tenta isolar, né, as correntes, assim. Então, é difícil conseguir esse 20% aí dos votos. E então, o que aconteceu? As correntes do PSOL se uniram com a direção majoritária, porque imaginavam que a oposição, né, isolada não ia conseguir os 20%, ou seja, se não vai conseguir 20%, eles se aliando ali com o PT, eles fazem um esquema lá e o PT dá para eles uns cargos que seriam da oposição, entende? É isso. E eles continuam na direção, e foi isso que aconteceu concretamente. Por que eu trago esse exemplo, né, para não ficar falando só em abstrações? Porque, sinceramente, o fato do pessoal estar na chapa majoritária, lançar uma chapa separada, o que importa é a política que eles vão defender, entendeu? Concretamente. Nesse sentido, qual que é a política do pessoal, do Resistência, por exemplo? Resistência, eles falam assim com todas as letras. O governo Lula tem que fazer uma ofensiva implacável contra o bolsonarismo. É isso que eles falam, que esse processo de combate à direita e à ultradireita fascistizante vai se dar pela via institucional do governo, né, pelo parlamento, né, e particularmente aí do governo Lula. Então eles se colocam, né, por detrás da política burguesa ali da conciliação de classes, da frente ampla, né, com os partidos, né. Então é isso, assim, eu vejo como lançar uma chapa separada ou estar junto, do ponto de vista concreto, o que importa é que o que vai prevalecer também no pessoal é a política de conciliação de classes. Não tem uma política proletária própria de independência de classe. Opa, maravilha, né? Interessante. Eu só dando um feedback para você, Caio. O som seu parou de chiar. Já faz algum tempo. É... E, Caio, gostaria de saber agora, né? Além, né, do PSOL, do PT, do PCdoB, também tem correntes como a UP, Unidade Popular, e o PCB, né, Partido Comunista Brasileiro. Quais são as diferenças, né, de vocês com estas correntes? Então, é aquilo de pensar no geral e na particularidade, né? De um ponto de vista geral, a gente vai. A diferença é a mesma com as demais, ou seja, nós entendemos que eles não têm uma política proletária. Então, eles vão defender a constituição do sistema único, né, de educação, né, completamente estatal,
ou mesmo, por exemplo, o PCB, que às vezes vai colocar um pouco isso em palavras, né? Não isso dessa forma que eu comentei, mas fala um pouco dessa questão de ser estatal, não tem uma política consequente em relação a isso, mas até bom pensar nessa questão do PCB, porque tem a ideia de universidade popular, né? Que eles falam, movimento por uma universidade popular. Mas, assim, qual que é a nossa diferença, né, fundamental com essas correntes, né? Tanto o PCB quanto o PCR, né, que se coloca como P, Unidade Popular, mas que quem está por trás ali é o PCR, ambos têm essa raiz, né, ideológica stalinista, né, ideológica, política. Então, a nossa diferença com eles em primeiro lugar, né, tem a ver com essa questão da política em relação à transição para o socialismo. Porque nós não vamos dizer que é possível, né, a gente transitar para o socialismo através do socialismo no seu país. Pelo contrário, a gente precisa, né, a revolução ela começa em um país, mas pelo seu conteúdo ela é internacional e ela tem que se projetar, né, construindo o Partido Mundial da Revolução Socialista, associações nacionais em cada país, e levar adiante a Revolução Proletária em escala mundial. E aí tem várias, né, divergências que decorrem disso, como, por exemplo, em relação ao processo de restauração capitalista na União Soviética, né? Assim, toda essa crise que nós comentamos aqui, que a gente quer dizer bem em linhas gerais, mas que nós sabemos da profundidade da crise, né? Crise econômica, política, social, em escala internacional, né? Crise do capitalismo, a guerra na Ucrânia agora, né? Que coloca até a possibilidade de uma terceira guerra mundial, na medida ali em que ela promove, né, a escalada militar dos diversos países, né, principalmente das potências imperialistas. E aí, qual que é a nossa diferença, né? Que a gente vê que todo o papel que o stalinismo cumpriu na União Soviética, em escala internacional, contribui para essa crise de direção que nós vivemos hoje, a liquidação, né, da Terceira Internacional, do Partido Mundial da Revolução Socialista, liquidação programática, política e organizativa, e também a própria dissolução da União Soviética, em 1991. E aí, do ponto de vista político, hoje você vê os partidos stalinistas, como o PCR e o PCB, eles também acabam conciliando. Às vezes, assim, eles formalmente, né, se colocam críticos à conciliação de classes, mas no fim, né, ao fim e ao cabo, eles acabam sustentando também a conciliação de classes, né? Na história do movimento comunista brasileiro, né, quantas décadas, né, formalmente o PCB defendeu que a burguesia supostamente progressiva, né, enfim, a burguesia iria protagonizar a revolução. Hoje eles, em tese, reviram isso, mas eles não têm essa política, né, de se construir ali junto à classe operária, de ter uma política realmente de independência de classe. E aí, só aproveitando aquilo que eu comentei em relação à universidade popular, então eu gostaria de aproveitar o momento também para desenvolver isso rapidamente. Qual que é a ideia? O PCB, eles falam, inclusive é bem importante isso mesmo, porque o PCB ele fala de construir uma universidade popular. E o PCR, acho que eles não falam isso assim explicitamente, mas de diferentes formas eles falam. Por exemplo, assim, temos que pintar a universidade de povo, né, pintar não sei o que lá, né? Então, tipo assim, a gente não vai falar isso, a gente fala o quê? Que a universidade nova, ela será produto, né, da sociedade nova também. Ou seja, uma universidade realmente popular, ela depende, né, das massas conquistarem essa universidade, que não vai ser fazendo mudanças, assim, pequenas mudanças dentro da sociedade capitalista, né? A gente entende que é uma mudança estrutural, realmente.
Bom, em linhas gerais é isso, é que tem toda também uma explicação sobre como a gente entende essa questão da universidade, né, da autonomia universitária, do governo, né, da estrutura de poder na universidade, mas é isso, o stalinismo, ele fala, né, de ter uma universidade crítica, popular e tudo mais, mas é da boca para fora, né, o PCdoB também, né, tem essa tradição stalinista, mas eles não são consequentes, né, pela sua natureza de vínculo, né, com a burguesia, de convivência pacífica, com o imperialismo e tudo mais, não tem como levar a política proletária na educação também de forma consequente. Maravilha, então vamos aqui para a última pergunta, Caio. Como que você vê, né, algo que eu particularmente acho de extrema importância, que é a reorganização das oposições, seja no Congresso da Uni, seja na POSP, seja, né, em qualquer outro lugar, mas pegando, né, especialmente o Congresso da Uni, qual que é a importância aí da gente reorganizar, né, os grupos de oposições, né, que se colocam contra o atual governo pela esquerda, obviamente. Essa reorganização é algo que é essencial, né? É essencial, mas assim, algo que também não pode se dar de forma superestrutural. Que foi aquele exemplo que eu comentei do pessoal, assim, a gente vai lançar a chapa junto ou separada, sim, é uma diferença que, né, pode se considerar até formal, porque o que importa é a política que vai ser conduzida, e o pessoal, né, pela sua natureza, sua composição social, o programa que ele tem hoje e tudo mais, a partir do que não vai defender a independência de classe e a revolução proletária, né? E aí essa questão da reorganização é um pouco nesse sentido, assim, de que ela também não pode ser superestrutural. Então, eu vou ali, faço um acordo com uma outra organização. Eu acho que é importante ter unidade, mas em torno de um programa. Então é isso que nós, os POR, vamos falar, né? Que qual que é a política, né, essencial, né? Se a gente for pensar no Comune, mas também para os outros movimentos, é você, né, romper com o governismo. Então esse é o primeiro passo, porque uma organização que ela apoia o governo, ela secundariza o quê? O programa próprio de reivindicações, né? Que é o que a gente vai colocar como essencial ali para unificar os explorados, né? Porque só a gente pensar nesse último período, né, por exemplo, fora Bolsonaro, um monte de organização ali defendeu fora Bolsonaro. O POR fazia crítica em que sentido? A gente falava, sim, nós temos que derrotar o governo Bolsonaro, mas como que a gente vai fazer isso, né? Erguendo uma luta nas ruas por um programa próprio de reivindicações, né, e abaixo do governo Bolsonaro por um governo operário camponês. Né? Não vamos fazer um impeachment, um pedido de impeachment popular, essas bizarrices aí que se criaram para pedir para o parlamento, para os parlamentares burgueses, tirar o Bolsonaro e trocar um governo burguês por outro. Ou as eleições, né, que também acabam resolvendo a crise política de governabilidade momentaneamente, trocando um governo burguês por outro. Não, a gente quer, né, um governo proletário, né, um governo operário camponês, que vai se dar pela via da ação direta. Então é um pouco isso, assim, a gente precisa construir esse programa de reivindicações, né, do movimento estudantil. E aí a gente coloca várias questões em relação ao movimento estudantil. Deixa eu ver se eu encontro aqui fácil essa... tá aqui, ó. Que a gente coloca na nossa tese, né, em relação ao movimento estudantil, que seria essencial para o Congresso da Uni. Vou ler rapidamente, que são alguns pontos. Constituir uma direção sobre a base de uma tese e uma linha política que desenvolva a luta nacional dos estudantes em completa independência diante do governo Lula, do Estado e do conjunto das forças burguesas. Reconstituir a democracia sindical baseada na soberania das assembleias e nos congressos desburocratizados. Instituir a Assembleia Universitária como organismo de poder
das universidades. Lutar pelo programa da autonomia e democracia universitárias. Estabelecer um governo tripartite, eleito diretamente pelos estudantes, professores e funcionários, com revogabilidade do mandato e reconhecimento da soberania da Assembleia Universitária. E, por fim, realizar campanhas sistemáticas em defesa do acesso universal do ensino superior, com o fim do vestibular, como parte da luta pela combinação do trabalho com os estudos. Então, aqui tem um programa geral, né, que a gente vai entender como essencial para o movimento estudantil e que pode servir de guia para essa reorganização, nesse sentido, construir uma unidade em torno disso. Porque se a gente cria uma unidade em torno de coisas abstratas, tipo assim, combater a ultradireita, né, entre a esquerda, né, é um consenso combater a ultradireita, mas como? Com que métodos que a gente vai fazer isso? Então a gente fala, erguendo uma luta pelas reivindicações próprias, com os métodos próprios, a gente vai combater a burguesia em geral, né, e a ultradireita também, porque, né, muitas correntes falam, principalmente tão diretamente ligadas ao governo, né, tipo, criticar o governo nesse momento fazer coro com a direita. Pô, mas quem é a favor do arcabouço fiscal? Não é a direita que é a favor do arcabouço fiscal? Então, tá vendo? O que vai diferenciar é a luta pelo programa próprio, que os explorados, a maioria oprimida, ela se coloca ali pelas suas necessidades, né? E através dessa a gente, né, as direções, a vanguarda, o movimento estudantil, os demais movimentos, impulsionando esse programa de reivindicações, vai possibilitar, né, que a classe operária ali se coloque em cena e ela apareça como uma referência de luta e possa protagonizar esse processo de transformação, né? Então é importante isso porque não vai ser de forma corporativista que a gente vai resolver os problemas, mas também não vai ser simplesmente fazendo assim, frente superestrutural. Então é importante construir essa reorganização de fato, mas assim, a partir de um programa próprio. Maravilha, então, peço para que desligue o microfone, que apareceu minha voz aí, né? Então, maravilha, então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Caio novamente, gostei aqui do nosso papo, desejo sorte aí para você e outras correntes aí que vão participar do Congresso da Uni. E passo a bola aqui novamente para você fazer suas considerações finais. Beleza, obrigadão, Guilherme, agradeço novamente aí pelo convite, né, acho que é essencial esse canal aqui, né, Mesa de Debate, justamente no sentido de promover uma discussão democrática mesmo, né, porque a gente vê que a imprensa burguesa, ela é dominada, né, pelo poder econômico, tudo mais, e ela leva ali a ideologia, né, diariamente na burguesia, né, para as massas. E as posições, né, das esquerdas em geral, né, e eu coloco no plural, porque existem várias, elas acabam sendo secundarizadas. Então, esses canais aqui que permitem, né, esse mesa de debates e tudo mais, eles são essenciais nesse aspecto mesmo de discussão ali das pessoas conhecerem as ideias ali progressistas, democráticas, revolucionárias, tudo mais. Então, agradeço aí pelo espaço. Muito bem, maravilha. Então, encerrando aqui mais uma entrevista, agradecendo aqui o Caio, primeiramente, novamente, né? Não se esqueça aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, segue a gente no TikTok, Instagram e no Facebook. Quem puder colabora aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF e no nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, chega de live por hoje, forte abraço a todo mundo e fui!